Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu trouxe aqui para vocês a Luana Frasson. Ela é fisioterapeuta e ela vai me contar um pouco da história dela dentro das leis biológicas, como ela conheceu esse método e como ela aborda os pacientes dela. E também para vocês que trabalham com as leis biológicas, estão começando aí na área, como você pode então ter resultados mais rápidos, mais eficientes e com o seu paciente também. Então, para começar, Luana, tudo bem? O que você pode contar aí para nós da sua história, como que você chegou aí a essas informações e entrou nesse mundo das leis biológicas? Bom, tá legal. Então, como que eu conheci Ivan? Enquanto paciente, eu fui buscar auxílio em relação ao sintoma e eu percebi que o terapeuta ele foi muito coerente em me dizer que tipo de situação poderia ter provocado aquilo. Foi muito preciso. Então, eu tive que buscar algo que fosse na minha cabeça, né, parecido com aquilo. E quando ele começou a contextualizar, e quando a gente começou a conversar, e quando ele me explicou o processo, né, de como acontecia no caso, o sintoma eram dores de garganta, né, as amidalites. E quando ele me explicou como era o começo, meio e fim, então eu pude entender quais fases eu passava, e aí eu comecei a entender por quê, quando acontecia. E no mesmo tempo, eu trabalhava com fisioterapia, né, de um modo mais convencional. E eu trabalhava com pacientes com dores, né? Então, eu buscava alívio de dores, eu buscava auxiliá-los de algum modo. Entretanto, eu percebia que existiam coisas que não faziam sentido, tipo pacientes que tinham depressão, mas que me diziam que não tinha nenhuma causa aparente, né? Pacientes com fibromialgia, sintomas autoimunes, enfim. Quando eu me interessei a estudar a medicina germânica, eu fui buscar informação mesmo na internet. E o fato de perceber a coerência que o Hammer trazia nas informações, né? Quando ele buscava um choque conflitivo, que a partir daquele momento áreas eram afetadas, né, simultaneamente, e que isso trazia um processo que era natural, um processo da natureza, enfim, que ninguém poderia estar imune, dependendo do choque conflitivo. Eu me senti muito interessada então em estudar, em conhecer mais, né, e saber como aquilo poderia ajudar minha prática clínica, e foi o que eu fiz, tá? Então aí eu fui estudar medicina germânica, primeiro com a Itza, e a Itzara Urubi, e foi muito interessante porque ela trouxe uma visão assim muito tradicional, né, em relação à medicina germânica, e foi muito bom começar desse jeito. E a partir desse momento eu comecei a fazer relações com a minha própria história e com as histórias dos meus pacientes. E quanto mais eu estudava, mais aquilo ia fazendo sentido para mim. E depois eu fui buscando outras áreas, então, de terapia que pudessem ir de encontro a essa visão, uma visão integral, né? Uma visão onde busca uma causa primária e não só as consequências. Então, foi assim que eu comecei. É isso, você passou vários momentos aí, meses, você trabalhando em cima de todas essas informações. E quando que você, na tua prática ali, atendendo os teus pacientes, você percebeu, nossa, eu estou fazendo isso, eu estou dando esse resultado que eu vi as outras pessoas fazendo, e agora eu comecei a ver ali que o paciente ele está tendo um resultado fenomenal ali nas minhas mãos, ou com a minha conversa, com o meu tato de achar esse DHS, que é o trauma em si. E em que momento então você começou assim, a sentir que você realmente estava a fundo e você estava seguro então para atender as leis biológicas? Foi desde o primeiro módulo do curso? Foi depois de um mês, 2 meses? Como e em que momento foi isso? Ou que história você passou para chegar a essa informação? Tá. Bom, então, primeiro, conforme eu ia estudando um tipo de conteúdo e aquilo fazia sentido com aqueles sintomas que um paciente que eu acompanhava, né, vivenciava,
eu, num primeiro momento, busquei esclarecimento, né? Então, conversar com o paciente, explicar o que acontecia, quais eram os processos. E ali, mesmo enquanto eu não atendia exclusivamente desse modo, os próprios pacientes foram me dando feedback de como aquilo fazia sentido, de como aquilo era interessante, coerente para eles. E eu fui percebendo algumas melhoras dentro daquilo que eu trabalhava até aquele momento, que eram em dores físicas, na grande maioria. A partir do momento que eu passei, então, a atuar com a microfisioterapia, que foi uma técnica que me ajudou muito a poder seguir essa linha integral. E nesse momento, aí eu tive alguns casos que realmente me surpreenderam, porque eu sei que se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, dificilmente eu ia conseguir chegar próximo disso. Então, tem um caso que eu gosto muito de uma menina, talvez eu já tenha comentado com você. Ela tinha aproximadamente 5 anos e ela já tinha feito 3 vezes cirurgia de adenoide. E preocupava a mãe pelo fato de que a adenoide, cada vez que ela passava por um processo cirúrgico, ela retomava com rapidez, né, aquela adenoide. E ainda ela crescia mais, né, sempre num volume maior. E o que foi espantoso para mim, espantoso realmente, é que quando eu comecei a explicar para a mãe o que poderia ter gerado aquele tipo de conflito, a criança, que eu já tinha feito a terapia manual, né, que eu já tinha estado em contato com ela, estava na maca e eu estava conversando com a mãe. Quando eu expliquei o tipo de informação, então a mãe me disse assim: Luana, olha, quando ela era pequenininha, o irmãozinho dela, que era um bebê, ela tinha no máximo ali seus 2 anos, porque ela tem muita pouca diferença entre ela e o irmão. O irmãozinho bebê caiu do sofá. Nesse momento, a mãe, imagina a cena, né? A mãe pega o bebê no chão e sai correndo para a vizinha, porque a vizinha era médica. E a pequena, essa primeira filha, ela ficou em casa sozinha. Então, ela realmente se desesperou naquele momento, né? E a mãe só voltou para casa, e claro, nesse instinto de sobrevivência, né? A mãe só voltou quando o outro filho já estava bem. Então ela passou esse choque conflitivo, né, inesperado, sem saber o que estava acontecendo. E nesse momento ela não teve nenhum suporte. Então foram várias questões, né, vivenciadas nesse momento. Tá, mas até aí tá tudo bem. Só que no momento em que a mãe começa a explicar isso, a menina que estava na maca, ela estava assim, brincando, né, distraída, ela deu um grito que me assustou. Então ela deu um grito e começou a chorar desesperadamente. E aí foi quando a mãe conversou com ela, explicou para ela de novo, pediu que a mãe conversasse, sair da sala, que acalmasse ela e explicasse para ela que agora era diferente, que estava tudo bem e tudo mais. Então, por que me espantou? O fato de a criança, né, de ser algo que estava fora do campo de consciência dela, mas ao momento em que a mãe resgata, ela automaticamente também busca aquela emoção, né, porque ela expressou aquilo de algum modo. Tá, mas ok, aí vocês vão perguntar, tá, Lani, o que aconteceu com essa menina? Isso foi logo que eu comecei a trabalhar. Então, depois de um tempo, eu tive contato com a mãe para atender o pequenininho, né, o primeiro filho. E ela não estava mais com adenoide. Então, por que para mim foi a coisa mais incrível? Porque ela já tinha passado por 3 processos cirúrgicos. Então, passou um tempo, né? Ela pode ter ido regredindo, enfim, a mãe, não sei quais foram os parâmetros, porque até então eles vinham seguindo com exames de imagem, mas o que a mãe relatava é que ela não tinha nenhum sintoma em vias aéreas, né? Ela respirava bem, ela dormia já com a boquinha fechada, então ela teve realmente esse alívio de sintoma depois que a gente trabalhou com essa informação. Então, foi fantástico vivenciar isso, e foi fantástico o fato de ser no início da minha jornada em relação a essas experiências, porque nos traz também uma força, assim, de que essa terapia, né, esses estudos do Hammer, eles são de uma base sólida, né? E eu não sei se acontece contigo, mas comigo, cada vez que alguma informação faz de total sentido, eu me arrepio todo. Então, essa informação realmente me fez total sentido. E eu, quando vejo os pacientes e eu tenho a informação ali na mão, ou conversando com eles, quando realmente faz sentido, esse arrepio realmente acontece.
E então agora, para você que ficou até agora aí para assistir a entrevista, para você que é das leis biológicas, eu vou fazer uma pergunta especial para vocês. Então, Lana, dá uma dica aí. Não, três dicas. Três, né? Vamos lá, vamos dar uma canjinha. Três dicas de como as pessoas que estão iniciando com as leis biológicas, elas podem ter resultados mais rápidos. Às vezes não precisa esperar 3 anos, 5 anos para ter resultados. Dá algumas dicas aí que elas possam chegar ao resultado mais rápido, que elas possam ter um norte aí para ter um resultado com os pacientes delas. Tá. Bom, então eu vou falar um pouco sobre coisas que eu fiz e que me ajudam, tá? Porque eu me considero uma pessoa que estuda nova medicina germânica, não uma pessoa que sabe nova medicina germânica. Porque dentro da área da fisioterapia, eu estou falando disso porque eu sou fisioterapeuta, é comum a gente encontrar áreas de recursos de atendimento, onde a gente faz um curso, a gente recebe um certificado e isso é o suficiente, a gente passa a atuar. Não é o caso quando a gente se depara com uma teoria tão importante como essa, né? A gente faz um curso e isso nos abre, então, uma possibilidade de conhecimento. E aí é que a gente precisa realmente se dedicar, estudar, né? Então, para mim funciona muito isso, né? Buscar as informações nos livros, buscar as informações nas aulas que foram feitas e na prática, né? Com as histórias que a gente vivencia, pessoais ou com os pacientes, tá? O que eu fazia, o que eu faço ainda em alguns casos, mas o que eu fazia no começo? Todo paciente que eu atendia, eu pegava a ficha dele depois do atendimento e eu ia estudar tudo que tinha relação, o tempo, e aí me apareciam coisas então que eu tinha deixado de prestar atenção, coisas que eu não havia perguntado, coisas que não foram bem esclarecidas. E aí eu retomava isso com o paciente no segundo momento. Então, estudar, eu acho que para mim é o que mais me ajuda até hoje e é o que eu sigo fazendo, tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante é o processo de esclarecimento pro paciente. Porque não basta eu, enquanto acompanhando ali o paciente, saber o que está acontecendo. Porque para o paciente ele pode se sentir desamparado, né? Então, como a gente vem de uma cultura onde as pessoas buscam auxílio em alguém que vai dizer o que elas têm que fazer, e a gente está nessa quebra de paradigmas, porque a medicina germânica ela traz justamente a autonomia para o paciente. Então, o que eu posso fazer de melhor é esclarecer para o paciente, olha, isso que você está vivendo não é um defeito do seu corpo, né? Não é um problema só seu. Isso acontece, tem um porquê, né, atrás disso, isso não acontece por acaso, tem leis biológicas que explicam isso, explicar o que é um DHS, né, o que é esse choque conflitivo, resgatar com ele como foi que ele viveu isso naquele momento, e explicar quais são as fases. Olha, então agora você está aqui, mas digamos que que esse caso, esse exemplo seja um processo ativo, né, então você está aqui. Mas se você pode modificar a percepção em relação a isso, se algo pode ser diferente, né? Como funciona o processo daqui em diante? Explicar quais são as fases. E quantas vezes a gente não recebe um paciente que está na fase PCL, né? Já está numa fase de restabelecendo ali a sua função normal. Exceto aqueles casos de balanço, né? Aqueles casos que se mantêm nessa fase de resolução. Mas muitas vezes a gente encontra um paciente que está na fase resolutiva e aí é muito importante a gente explicar, esclarecer a ele, olha, você está nessa fase, mas o que é importante nessa fase? Né? Será que é um auxílio medicamentoso? Né? O que será que pode auxiliar? Então, a segunda informação que eu acho que auxilia muito é o esclarecimento, tá? Do paciente para o terapeuta, é como uma organização mental. Bom, e uma terceira questão que eu acho importante é realmente buscar informações em mais aprendizados e buscar informações próprias, porque enquanto pessoa eu preciso me desenvolver, né? Enquanto
eu enquanto paciente, né? Então não adianta nada eu buscar uma terapia que auxilie os meus pacientes, enquanto eu não tenho essa convicção comigo mesma, né? Então, trazer essa convicção para o meu dia a dia, para minha família, para as pessoas que estão dispostas a passar por esses processos, né? Me posicionar desse modo comigo e cada vez que acontece algo, eu buscar isso. O que será que eu vivi, né? Que tipo de choque conflitivo eu posso ter vivido, que tem relação com isso, e buscar um momento. Então, é ter responsabilidade comigo mesma em relação a esse processo, ter responsabilidade comigo mesma em relação, se eu me proponho a estar ali acompanhando pacientes, eu preciso, no mínimo, estar perto de bem, né? Porque senão acaba sendo uma coisa, talvez, que não traga convicção para o meu trabalho, tá? Então, acho que são 3 coisas que podem ajudar. Para mim, funcionam, ajudam. Sempre foi uma discussão nossa também, né? Quando nós nos encontrávamos em cursos, de que às vezes tem pessoas que vão fazer o curso para se tratar e acabam não se tratando e tratando outras pessoas. Então elas estão mais bagunçadas para atender os outros e daí mais desorientam do que orientam as outras pessoas, né? E agora, para vocês que são do Platinum, aí do Congresso das Leis Biológicas, uma canjinha especial de uma pergunta que foi enviada lá no Facebook, no Face exclusivo, tá? Então, a Daniele Batista Soares fez a pergunta. Então, é um perguntão, hein? Mano, vamos demorar tempo para responder aqui. Então, vai lá. Vou começar com o primeiro pedaço da pergunta. Então, eu vou ler a pergunta na íntegra, para quem não viu, né? Ainda não consegui assimilar ou aceitar que a germânica trata realmente um conflito, por si só. Até o momento, a vejo como uma forma diagnóstica, excelente por sinal, onde realmente encontramos a causa principal, não a primordial, que para mim seria a forma como percebemos a vida e nossas inter-relações, costumes, crenças e as questões transgeracionais. Não consigo pensar num tratamento que não seja integrativo, em vários sentidos. Não só ver o ser humano como um ser completo, como também integrar técnicas, métodos, ciências e filosofias de tratamentos diferentes. Bom, gostaria de saber o ponto de vista seu, Luana, sobre essa questão. Então, vamos pontuar vamos voltar lá no começo, veja só, vamos em partes, né? Essa dificuldade de assimilar, então, a germânica como um tratamento, né? Então, vamos lá. Por que eu acho muito, muito certo ver a germânica como um tratamento? Porque ela quebra todos os paradigmas de que a doença é uma coisa ruim, de que a doença precisa ser negada, né? De que ela precisa ser parada, né? Que esse processo não pode acontecer, de que é um defeito, de que a gente tem que trabalhar contra a doença. Se a gente parte de um ponto de vista de medicina tradicional, a gente acaba se deparando com esse tipo de visão, né? Mas, a partir do momento que a gente tem a informação que aconteceu uma situação onde gerou simultaneamente ali uma informação a nível de um órgão, né, um sintoma talvez mais perceptível, onde a gente tem uma informação a nível da psique e a gente tem a memória no DHS, né, essa informação inscrita a nível de um relé cerebral, isso para mim é o tratamento, é a minha fonte. Porque aí eu sei aonde verdadeiramente eu preciso trabalhar, né? E de que forma se dá esse tratamento. Primeiro com esclarecimento, né? De identificar para poder esclarecer. Não vamos retomar. Primeiro identificar, depois esclarecer. Mas isso me possibilita, com as informações, saber que aquele tipo de sintoma, por exemplo, aquele tipo de sintoma numa determinada víscera, tem relação com determinado tipo de situação e que dessa forma eu consigo chegar no fator primário de uma forma mais fácil, de repente, do que se fosse contra as vias, né? Então, me ajuda a identificar. O fato da gente ter uma informação arquivada a nível de psique também faz com que a gente possa resgatar como que foi viver naquele momento aquela informação, porque
A gente pode, sim, depois em outra fase da vida, com a maturidade ou até como um mecanismo de proteção, olhar para aquela situação que naquele momento foi conflitiva, mas olhar com outros olhos, né? Olhar de um modo como se aquilo não fosse importante. Então, quer dizer, sabendo que existe uma informação também a nível de psique, eu sei que eu tenho que resgatar como foi para aquela pessoa vivenciar aquela situação naquele momento, porque é isso que ficou arquivado. E aí, Daniele, quando você fala, né, dessa questão filosófica, né, dessas outras técnicas integrativas, é claro que tudo isso vai ajudar, porque quanto mais coisas o indivíduo tem, quanto mais informações ou modos de ver a vida ou capacidade de resiliência o paciente tiver, o indivíduo tiver, muito mais fácil, talvez, ele se posicionar em relação, de um modo diferente em relação à mesma situação, né? Então, primeiro passo, eu acho que a terapia da medicina germânica, né, partir dela como um tratamento, é identificar a situação e depois esclarecer, então, ao paciente essas fases que nós acabamos de comentar, né? Que tipo, onde ele está naquele momento, pelo que ele vai passar, né? Sabendo que existem casos que a gente não precisa entrar nesse tipo de informação, tá? Tô partindo de um ponto geral. E outra coisa que também é importante, por que a nova medicina germânica, ela funciona como tratamento? Porque a gente não parte do mesmo olhar. E se a gente não parte do mesmo olhar, a gente não vai aceitar que para aquele organismo se curar, ele precisa de um medicamento, que ele precisa de uma alopatia, que ele precisa passar por uma cirurgia, né? Que ele precisa de algo externo para modificar aquele tipo de problema. Quando a gente pensa, então, nas constelações cerebrais, né, que vão dar aquelas alterações de comportamento, as alterações psiquiátricas, aí a gente vê isso de um modo ainda mais significativo, né, porque eu não vejo outro modo da gente buscar um resultado que seja eficiente com o paciente, se não resgatar esses choques conflitivos que geraram aquele modo de funcionamento, de comportamento. Então, se eu sei que, de repente, um paciente que tem lá, vamos pensar numa constelação biomaníaco-agressivo, né? Ele tem comportamentos que se dão de tal situação. Então, eu sei quais são os tipos de situações ele vivenciou e no que eu posso ajudá-lo a identificar, né? E se reposicionar, no que ele precisa se desenvolver para que aquilo possa ser modificado. Então, o fato dela ser uma terapia, né, um olhar terapêutico que não envolve um fator externo, às vezes dificulta realmente para a gente entender como que a gente vai modificar alguma coisa só a partir de uma informação, né, só a partir do entendimento, do esclarecimento e do reposicionamento. Pode parecer diferente, claro, porque a gente sai de um ponto de vista materialista, né? É assim que funciona a saúde, o paradigma atual, por mais que venha sendo construído de um outro modo. Então, acaba parecendo que a gente não tem muito modo de terapia, né? Não existe uma terapia, mas na verdade ela existe, ela só é diferente do modo convencional. Mas eu acredito que ela é muito mais eficiente, né? Eu acho que tem mais coisas que a Daniele perguntou. Só para complementar, quantas coisas a gente descobriu, já corrigiu só conversando, né? Então, às vezes só de dialogar um com o outro, a gente consegue encontrar padrões e a outra pessoa ter sentido com aquilo que ela está vivendo. Então, agora vamos complementar a pergunta da Daniele. E identifiquei o conflito. E aí? O que eu faço com ele? Por onde começar? Como realmente trato de forma eficiente e eficaz? Entendo que cada pessoa reage e responde de maneira diferente. E há pessoas que realmente não querem ser curadas, não querem se curar. E como é isso para eles? Como proceder nesses casos? Então vamos começar pelo princípio ali, né? Então, se eu identifico o conflito, e aí, o que eu faço? Por onde que eu começo e como realmente eu trato de forma eficiente? Bom, o que eu faço, Daniele? A partir do momento que a gente sai de um sintoma, né, e a gente passa a entender
o que tem por trás desse sintoma, quais são as informações biológicas que tem por trás disso. O primeiro passo realmente é captar a informação mais precisa biológica, porque a gente não pode cair no simbolismo, né? No sentido de que, poxa, a pessoa ela tem uma dor de garganta porque ela não está expressando algo, ou ela tem uma dor nas costas porque ela não está aguentando tal peso. Não é bem assim. A gente tem tecidos diferentes, a gente tem para mesmos órgãos, né? Para determinados órgãos, a gente tem tecidos e então conflitos diferentes. E assim como para áreas do corpo, né? Então, ser muito preciso em relação à informação biológica que condiz com aquele sintoma, saber se a pessoa está numa fase de conflito ativo ou numa fase de resolução, né? Se existem outros sintomas também associados. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Hammer chama de síndrome de canais coletores, né? Então, quando essa parte endodérmica do rim está ativa, isso pode trazer algumas consequências para o corpo, como se fosse um sintoma do próprio órgão, mas na verdade a gente precisa considerar também esses outros envolvimentos, né, que podem estar associados então àquela dificuldade, tá? Então eu acho que a partir do momento que identificou o conflito, é expressar então esse tipo de informação biológica para o paciente entender por que ele vivenciou, ou melhor, como que aquilo que ele vivenciou trouxe para ele essa sintomatologia. Porque, claro, ninguém gosta, né? A pessoa não deseja estar com aquele sintoma, senão ela não estava buscando auxílio, né? Então, a partir do momento que você pode explicar para ela, né, que aquilo faz sentido, que é um programa natural, né, que faz parte de um sistema arcaico, muitas vezes, quando a gente pensa ainda no vital, muito mais arcaico do que quando a gente está falando do córtex, né? Então, resgatar a informação precisa é um passo para que o paciente se coloque, então, à disposição de modificar aquela informação, porque é uma coisa tão íntima que realmente não depende muito do terapeuta, né? O que a gente precisa fazer é estar ali para acompanhar, é passar uma informação verdadeira, né? É ser coerente com as informações biológicas, mas parte também muito, né, do paciente esse envolvimento, né, de sim estar disposto a participar daquilo naquele momento, de repente expressar aquilo que não foi expressado, mas é claro que o nosso posicionamento vai auxiliar para que ele se sinta à vontade de fazer isso, né? Pareceu meio confuso o que eu disse, mas acho que deu para entender essa ideia então de começar pela informação, tá? O que eu disse agora há pouco, essa ideia então de explicar todos os processos que acontecem, todas as fases que acontecem dentro de um processo, eu acho que também é muito valioso para o paciente se sentir seguro e auxiliá-lo em relação a um certo reposicionamento, ou nem necessariamente um reposicionamento, mas uma compreensão, porque o fato de compreender como aquele tipo de situação me levou a viver isso, né, desse modo, esse tipo de sintoma. O próprio paciente pode tirar suas conclusões e a compreensão que ele tem é o suficiente, né? E se ele está tendo dificuldades, então quem sabe a gente pode auxiliar de outros modos, né? A gente tem aqui no grupo pessoas com áreas de trabalho diferentes, mas que elas vão de encontro a uma linha integral. Então, o processo de esclarecer, de compreensão, pode ser levado também um pouco mais com outros auxílios, né? Com esse ponto em comum, sabendo que a gente parte de choque conflitivo e não das consequências dele. Porque qual é o que eu vejo a principal dificuldade? É a gente estar trabalhando na consequência que aquele conflito trouxe. Por exemplo, a gente está trabalhando uma pessoa que tem baixa autoestima. E aí a gente está trabalhando ali nessa questão, poxa, olha, né, o modo como você se vê, não é bem assim. Não vai mudar muita coisa, né? Até o momento em que a gente entenda, e não necessariamente a gente, mas até o momento que o paciente entenda por que aquilo acontece, né? Então, buscar a causa primária é uma coisa também, um desafio, né? Um desafio para nós,
porque é muito fácil a gente estar trabalhando com questões que aconteceram depois, né, com questões que são secundárias ou nas consequências mesmo. Então, buscar a raiz da raiz da raiz é muito importante, senão a gente vai estar trabalhando na superfície. E é interessante como essa visão da medicina germânica nos permite chegar no mais profundo e nos permite buscar essa precisão. A gente pode fazer uso disso, né, para auxiliar, então, esses processos. Eu acho que não foi nenhuma entrevista, né? Foi uma aula isso daí, né? Então foi muita informação. Espero que vocês tenham gostado aí do Grupo Platinum. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. E claro que assim, ela termina ali a pergunta falando que você já pincelou essa questão, que a gente vai tentar fazer de tudo para que o paciente tome essa consciência, entenda que aquilo é importante para ele, mas infelizmente vão ter pessoas que às vezes não vão querer trabalhar algumas coisas, né? E tudo bem, né? Então, o que que você geralmente faz nesses casos, quando o paciente realmente não quer mexer com algo que talvez é muito doloroso, ou talvez ele não está preparado, não é o momento, seja pelo que seja, né? Como é que você procede? Eu acho que sempre que ele vai, né, esse indivíduo vai até o consultório, ele busca uma ajuda, ou até quando ele reclama de uma dificuldade, é porque de algum modo ele quer alguma ajuda. Mas a gente parte de um modo de funcionamento, então, que tem acontecido como? A pessoa vai lá e diz, olha, eu tô com um problema, resolve para mim. E nem sempre é fácil para o indivíduo se deparar com uma situação quando a gente diz, olha, realmente, né, tem esse problema. Mas o que você pode fazer para colaborar com esse problema? Nem sempre é fácil. E aí sim, é o livre-arbítrio, né? É uma decisão pessoal. Saber se a pessoa está disposta naquele momento a passar por aquilo. Porque muitas vezes eu acredito que pode ser tão doloroso e talvez ter que revivenciar situações, ter que falar sobre determinados assuntos pode ser tão doloroso que a pessoa não queira passar por isso, né? Mas eu questiono o fato de às vezes as pessoas não quererem se ajudar, porque eu acho que elas querem, mas talvez não no nosso modo de poder ajudar, né? E para isso existem outros modos, né? Então existem outras formas de auxiliar essa pessoa que não vai buscar aquele tipo de informação, que não vai ser do jeito como a gente gostaria, mas vai ser o suficiente para aquilo que a pessoa está disposta naquela fase, né? E aí, se a gente pode auxiliar de outro modo, a gente auxilia, de repente com uma outra técnica, de repente de um modo que seja superficial ou até onde a pessoa possa ir, ou então a gente pode indicar para alguém que pode ajudá-lo de algum modo. E aí, pessoal, gostaram dessas informações aí? Coloca ali nos comentários aí o que que vocês acharam, se vocês têm mais dúvidas aí. Quem sabe numa outra oportunidade a gente responde as outras dúvidas de vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos. E eu quero agradecer aí a Luana, mais uma vez, por estar aqui ocupando um tempinho aí depois do curso, para a gente poder conversar exatamente, passar para o pessoal essas informações, esses conhecimentos que nós passamos aí pela nossa carreira aí. Não é tão longa e tão grande assim, mas o que nós já vivemos foi realmente intenso, né? E eu quero deixar você passar aí um contato para o pessoal aí que quer saber mais de você, quer saber dos teus projetos, ou quer realmente entrar, mandar um e-mail para você perguntando alguma coisa, mas que às vezes seja mais pessoal a ti. Então você pode passar aí para o pessoal. Bom, eu tô no grupo do Platinum, né? Então, fiquem à vontade se quiserem conversar comigo, para me mandar mensagens por ali mesmo. Hoje eu tenho um projeto junto com uma amiga, Simone Carvalho, que se chama Nosso Corpo Fala. A gente tem página no Facebook ou na internet, enfim, nossocorpofala.com.br, com o objetivo de resgatar a essência desse olhar integrativo em relação ao indivíduo, com o objetivo de levar autonomia às pessoas, né? Com o objetivo de fortalecer essa posição de que cada um tem sim responsabilidade sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Então a gente traz temas, né, e resgata
coisas que vão colaborar e nos trazer convicção de que esse é um processo lógico, de que é um caminho sensato e de que é um caminho com benefícios, onde o custo-benefício vale muito a pena, tá? Então, eu fico disponível aí na internet. Meu e-mail é luana@soliterapiasepilates.com.br. E é isso, eu agradeço a Daniele, porque a pergunta dela também foi legal, porque trouxe alguns temas bem interessantes pra gente conversar hoje. E é isso, gente, obrigada. Obrigado aí por vocês terem ficado até o final assistindo tudo aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessas informações. Até a próxima. Tchau!